Está no ar, meus irmãos, mais um programa Palavra Viva. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você que me ouve, me mandar uma mensagem, fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Siga-me lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Ó Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoa cada ouvinte nessa noite. Confiamos em Ti de todo o nosso coração, pois sabemos que Tu és o único que pode agir em nosso favor por Sua graça e misericórdia. Que assim seja nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Claudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-30-53-87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje eu quero meditar com vocês na segunda parte da mensagem que tem por título A Igreja de Esmirna e a Fidelidade a Deus. A Igreja de Esmirna e a Fidelidade a Deus. Nós iniciamos ontem a exposição desta mensagem com base em Apocalipse capítulo 2, versos de número 8 a 11. E hoje nós iremos dar continuidade, e se tudo
der certo, amanhã concluiremos, ou mesmo ainda segunda-feira. E eu quero ler novamente com vocês o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, versos de número 8 a 11, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ontem nós vimos algumas questões introdutórias e a primeira consideração a respeito desse texto. Nós vimos então o contexto da igreja de Esmirna com base no versículo de número 8, em que nós vimos o líder destinatário, a igreja destinatária e o remetente e a sua divindade. E hoje, dando continuidade, nós veremos mais uma consideração a respeito do texto dessa carta e, em segundo lugar, falando sobre as obras, as tribulações, a pobreza e os acusadores da igreja de Esmirna. Aqui Jesus estava fazendo seu elogio à igreja de Esmirna e ele diz, versículo de número 9: Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. 4 pontos aqui precisam ser destacados. Letra A: as obras. Jesus disse a todas as igrejas da Ásia Menor que conhecia as suas obras. As obras dizem respeito da prática da fé. Jesus não estava interessado em saber se a igreja cria apenas nele, mas se vivia aquilo que ele de fato era, aquilo que de fato ele havia ensinado. Crer em Jesus, todo mundo crê. Agora, viver Jesus, poucos vivem. E aqui não é que as obras são mais importantes que a fé, mas que a fé sem obras é morta. Uma não pode andar desacompanhada da outra. Jesus conhecia as obras da igreja de Esmirna como conhece as obras da igreja brasileira. O que Jesus diria à igreja brasileira sobre as suas obras? Talvez ele dissesse: eu sei as tuas obras, e sei que és interesseiro, só me busca quando as coisas ficam difíceis, que és mal acostumado com a exposição da minha palavra, por isso gosta de manifestações espirituais subjetivas, como visões, revelações e profecias, que és pragmático, por isso vive de campanhas e mais campanhas a fim de sanar seus anseios egoísticos, que faz de homens que dizem ser meus servos ídolos da espiritualidade. Eu sei as tuas obras, ó igreja brasileira, e te digo, arrepende-te. Jesus conhece as minhas obras. Jesus conhece as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. Nós somos conhecidos não pelo que cremos, mas pelo que cremos e praticamos. O que pensamos, nos tornamos. Se nós não conhecemos
a Jesus e a sua palavra, não temos como viver por ela. As nossas obras só irão ser elogiadas por Jesus quando de fato nós nos tornarmos imitadores dele. E a única forma de se imitar a Jesus é observando conforme a sua santa palavra e a colocando em prática. Ser guiado ou ser seguidor de Jesus não é só conhecê-lo teoricamente, mas viver a vida que ele nos ensinou a viver. A igreja de Esmirna era uma igreja fiel. A igreja de Esmirna era uma igreja de bom testemunho. A igreja de Esmirna era conhecida por suas boas obras. A igreja de Esmirna estava disposta a tudo, menos a deixar Jesus. A igreja de Esmirna tinha encontrado em Cristo o seu propósito de vida. Nós precisamos aprender com os crentes de Esmirna o que significa viver a prática do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender que não existe nada mais importante nesse mundo capaz de tirar o nosso foco de Cristo. Nossa vida é de Jesus. Nada mais deve importar. Letra B. As tribulações. Jesus não conhecia somente as obras, mas também as lutas de cada dia. Isso é reconfortante. Jesus sabe exatamente a luta que nós temos passado por amor de seu nome. Os esmirnianos estavam sofrendo muito. Tanto por causa dos judeus não convertidos, por conta dos gentios, como também por conta dos gentios romanos da cidade. Os judeus os perseguiam por causa de eles crerem que Jesus era Deus. E os romanos da mesma forma, porque eles não criam que César era Deus. A luta era travada em Esmirna contra os cristãos. Ser cristão em Esmirna era estar pronto a sofrer perseguição e estar pronto a morrer por amor a Jesus. As tribulações que os crentes esmirnianos estavam sofrendo eram seríssimas. Jesus conhece as nossas tribulações por amor de seu nome. Jesus está contemplando o cenário a qual estamos inseridos e está trabalhando a nosso favor. Jesus sabe que as tribulações que estamos passando produzem para nós peso eterno de glória. Por isso, muitas vezes, ainda não veio nos socorrer ou nos dar uma resposta sobre cada uma delas. Jesus permite que certas tribulações nos assolem exatamente para provar a nossa fidelidade para com Ele. Mas a honra é sempre a consequência da fidelidade. Jesus deixa a luta vir, mas também nos tira dela no momento oportuno para o seu louvor. Não importa a luta que estejamos passando, devemos confiar que Jesus está a par de tudo e que irá nos socorrer em momento oportuno, que irá nos socorrer muito em breve. Letra C. A pobreza. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que a pobreza não é maldição. Jesus disse: bem-aventurados os pobres. Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Haviam duas palavras para a pobreza: pitocheia e pineia. A primeira é pobreza total e extrema. Era representada pela imagem de um mendigo agachado. Pineia é o homem que carece do supérfluo, enquanto pinocheia é o que não tem nem sequer o essencial. A pobreza dos crentes
era um efeito colateral da tribulação. Ela vinha de algumas razões. Número 1, os crentes eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam o que era pobreza absoluta. Número 2, os crentes eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores. Número 3, os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos e por sua fidelidade a Cristo perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos escrupulosos. Mas apesar de Jesus observar a pobreza dele, observar aquilo que lhes faltava, ele ainda é enfático ao dizer: mas tu és rico. Jesus estava dizendo que os crentes de Esmirna haviam seguido à risca aquilo que ele havia ensinado em seu Sermão da Montanha, quando ele disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: existem ricos na terra que são pobres no céu. E existem pobres na terra que são ricos no céu, porque onde estiver o coração do homem, ali também estará a sua riqueza. Os crentes de Esmirna eram pobres, mas ricos. Diferente, por exemplo, dos crentes de Laodiceia, que eram ricos, mas pobres. Jesus conhecia as obras deles, as tribulações deles, mas sabia quem realmente era pobre e verdadeiramente rico. A questão aqui não é uma apologia contra ou a favor da pobreza ou riqueza, mas da vida sincera diante de Deus. Se o nosso coração está no lugar certo, nada irá mudar quem somos diante de Deus. Em meio a essa pandemia, muitos ricos ficaram pobres e muitos pobres ficaram ricos. Mas o que realmente importa é saber que temos um bom depósito diante de Deus. Deus está vendo a miséria de muitos nesses últimos dias e está procurando homens e mulheres a fim de se disporem a suprir as necessidades um dos outros. Jesus disse que quando ajudamos aqueles que necessitam de suprimentos, é como se estivéssemos fazendo a Ele mesmo o bem. Você quer fazer algo que agrade a Jesus? Cuide do samaritano que está caído próximo de você. O alimente. Cuide de seus ferimentos e dê oportunidade a ele para sair dessa, podendo fazer o mesmo a outros. Se quisermos agradar a Jesus, precisamos colocar a mão no bolso e ajudar o nosso próximo com aquilo que podemos. Letra D. Os acusadores. Jesus conhecia as obras, as tribulações, a pobreza e as acusações. Diz o texto: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os crentes de Esmirna não eram os primeiros crentes a sofrerem perseguições ou acusações. A comunidade judaica da cidade de Esmirna acusava os crentes aos romanos e todos os crimes imagináveis. A vida dos crentes em Esmirna era uma luta sem fim. Eles não podiam transitar na cidade em paz e harmonia. Por um lado haviam os judeus os perseguindo, porque eles criam que Jesus era Deus. E por outro, os romanos,
por quererem fazê-los confessar César como Senhor ao invés de Jesus como Senhor. Jesus por isso disse que sabia das acusações constantes feitas a eles. O que é interessante aqui é que Jesus disse que aquela comunidade judaica da cidade era uma sinagoga de Satanás. Todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus são pertencentes à sinagoga de Satanás. Todos aqueles que negam a divindade de Jesus, acusam seus seguidores e os perseguem, são da comunidade de Satanás. O que é pior ainda a respeito disso é que ainda existem muitos dessa comunidade em nossos dias. Pessoas que creem em Jesus, mas não no Jesus revelado nas páginas do Novo Testamento. E aí, por isso, perseguem aqueles seguidores do Jesus dos evangelhos. Em toda a história da igreja, os crentes têm sido perseguidos. Mas a maior perseguição hoje é a perseguição cultural. Querem calar a boca dos cristãos nas escolas, nas universidades, nos centros de pesquisas científicas, nas reuniões que discutem o meio ambiente, nos conclaves que falam de direitos humanos e por aí vai. Querem nos calar achando que só eles têm resposta para esse mundo caído. Querem nos taxar de ignorantes ou despreparados. Querem nos fazer de bode expiatório. Querem nos chamar de homofóbicos, mas não querem reconhecer que são eles que são cristofóbicos. As perseguições a nós cristãos continuam, mas o campo de batalha em que está sendo travada essa guerra é na mente das pessoas. Jesus está vendo o que está acontecendo no mundo contra nós. Mas agora não é hora de nós ficarmos na posição de vítimas. Jesus quer nos levantar nesse tempo para pregar o evangelho como nunca pregamos antes. Precisamos orar como nunca antes, precisamos estudar como nunca antes, precisamos usar de todos os meios de comunicação para pregar o evangelho como nunca antes, precisamos ser influência de temor e tremor a Deus como nunca antes, precisamos ser verdadeiramente mártires, se for necessário, por amor a Cristo e ao seu santo evangelho. A igreja fiel é aquela que não desiste facilmente diante as oposições. Essa é a segunda parte dessa mensagem. E nós precisamos guardar essa palavra em nosso coração. O nosso Deus é aquele que está vendo as nossas obras. É o Deus que está vendo as tribulações que estão vindo sobre nós. É aquele Deus que está vendo a nossa miséria, a nossa pobreza, as nossas necessidades. É o Deus que está vendo aqueles que têm se levantado contra nós. Mas agora é momento da gente ser igreja. Não é para a gente se curvar, se calar, não. É para agora fazer a diferença ainda mais. Eu quero orar com você, para que você possa fazer a diferença. Senhor meu Deus, eu quero orar com esse que está ouvindo esse programa de rádio. Levanta ele ou ela como uma testemunha fiel da tua palavra. Nós confiamos em ti, nossa vida pertence a ti, tudo o que temos a ti pertence. Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem uma mensagem no WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941. Eu terei enorme prazer em respondê-los. Sigam-nos nas redes sociais, que lá nós temos amplo conteúdo relevante para vocês também. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.